Eita, minha câmera tá ligada, eu vou desligar a minha câmera. Não, mas me parece que não vai aparecer para gravação, não. Então, perfeito. Vamos começar a nossa aula sobre anéis. Se tiverem alguma pergunta, por favor, me interrompam, tá? E eu não estou vendo o chat, então vocês, por favor, falem para que eu possa voltar lá para tirar alguma dúvida no meio do caminho aí. Bem, então vamos falar sobre esses tópicos daqui, tá? Para esse final do nosso curso. Vamos começar por essa parte aí, se eu não me engano, mais uns 3 tópicos resolve tudo. Então, anéis, subanéis, domínios de integridade e corpos. Vamos começar falando sobre isso. O que é então um anel? Definição. Bem, se alguém quiser ter uma intuição, vai pensando no conjunto dos números inteiros, tá bom? Veja que o que a gente está descrevendo aqui vai lembrar bastante o conjunto dos números inteiros. Então, um anel é um conjunto A, não vazio, dotado de duas operações binárias. Ora, então a primeira diferença que a gente percebe em relação ao que a gente vinha vendo em grupos é que agora nós temos duas operações, tá? Uma é a adição e a outra é chamada de multiplicação, com as seguintes propriedades. Para a adição, a gente exige que ela seja associativa, a gente exige que ela seja comutativa, exige que haja um elemento neutro, tá certo? Nessa operação, e exige que todo elemento desse conjunto chamado anel tenha um oposto, ou seja, um cara que quando você faz a operação com ele, dê como resposta o elemento neutro. Posso chamar de oposto, posso chamar de inverso aditivo, posso chamar apenas de inverso, desde que todo mundo entenda que é o aditivo, tá certo? Então, a gente pode chamar à vontade. O oposto é um dos nomes que a gente utiliza para diferenciar um pouco do inverso quando a gente está falando do multiplicativo, da parte multiplicativa. Então, a adição do anel, ela tem essas 4 propriedades aí. Já a multiplicação, surpreendentemente, ela só precisa da associatividade. Então, está aí diante de vocês o que é um anel em relação às propriedades da adição e da multiplicação. E a gente tem que exigir que haja uma propriedade que une as duas coisas, que é a propriedade distributiva, tá? Você tem essa propriedade tem que valer, você tem que a multiplicação tem que poder ser distribuída sobre a adição. Tudo bem até agora? Todo mundo entendendo bem? Então, gente, um anel é isso. É um conjunto, duas operações, você tem a adição, você tem a multiplicação. A adição é associativa, é comutativa, tem um elemento neutro, tem elementos opostos, ou seja, dado um elemento eu tenho outro, quando eu opero na adição vai dar o elemento neutro, que a gente gosta de chamar de zero muitas vezes, né? Então tudo está lembrando o conjunto dos números inteiros. Agora, quando a gente olha para a multiplicação, para ser um anel, eu só preciso que tenha associatividade, mais nada, ok? Isso é uma coisa que muitos livros não destacam. Esse anel que tenha apenas a associatividade da multiplicação não é o anel mais comum, tá? Mas é um anel. Chegou aí, já é um anel. A distributividade me traz uma curiosidade. A gente raramente pensa na ideia de que a gente tem a distributividade da multiplicação sobre a adição, mas a gente nunca pensou na ideia de que a adição poderia ser distribuída na multiplicação. Não sei se algum de vocês já pensou nisso. O que seria a adição distribuída na multiplicação? Seria uma coisa estranha, né? Seria algo assim. Eu teria aqui o A mais o B vezes o C. Isso seria igual ao A mais o B, que multiplica o A mais o C. Isso seria a distributividade da adição na multiplicação. Provavelmente ninguém nunca pensou nisso daí. Mas faz sentido pensar nisso. Por quê? Lembre-se, por exemplo, da união e da interseção. Quando você está falando de conjuntos e você diz A união com B interseção C, você diz que A união B, que isso é A união B, interseção A união C.
Mas você também diz que A interseção B união C é igual a A interseção B união com A interseção C. Ou seja, lá na teoria de conjuntos, a gente distribui ambas, tanto a união quanto a interseção, né? Aqui a gente sempre coloca a distribuição apenas de uma delas. Então, estou citando essas coisas para que vocês flexibilizem na cabeça de vocês a ideia de propriedades. As propriedades elas poderiam ser múltiplas, muitas ou quase nenhuma, tá? Então, entendam a estrutura algébrica apenas com as propriedades que estão nela definidas, para que você trabalhe sem ficar preso a nenhum tipo de conhecimento prévio. Então, é um anel? O que é um anel? Encontrei vocês na Praça Marques, daqui a um ano. Aí, professor, eu fiz estruturas algébricas contigo. Eu digo, foi? Então o que é um anel? Então, um anel é um conjunto com duas operações. A adição é associativa, comutativa, tem elemento neutro e tem oposto, e a multiplicação só precisa ser associativa. A distributividade também é exigida. Pronto, isso é um anel, tá bom? Então, não importa dizer, não fixem a ideia só nos conjuntos que vocês já conhecem. Os inteiros podem estar na tua memória apenas como uma maneira de manter a intuição viva, tá? De lembrar de alguma coisa que você conhece. Mas pensem nisso daqui de maneira genérica. Bem, aí o anel pode ser, na sua multiplicação, comutativo? Pode. Se ele for comutativo na sua multiplicação, então ele será chamado de anel comutativo, tá bom? Então, não é o fato da adição ser comutativa que faz com que o anel seja dito comutativo. O que faz com que o anel seja dito comutativo é a multiplicação. Se a multiplicação é comutativa, então o anel é dito comutativo. Definição de anel comutativo com unidade. Então, além de ser comutativo, a multiplicação pode ter uma unidade, ou seja, pode ter um elemento neutro. Então, um anel comutativo com unidade, bem, um anel, ou seja, a multiplicação dele é obrigada a ser associativa. E, além disso, para ser comutativo, ele precisa que a multiplicação seja comutativa. E, para ser dito com unidade, ele precisa ter um elemento neutro na multiplicação, porque na adição sempre tem. E a definição de anel com divisão. Também é uma definição que você não vai encontrar muito na literatura básica. A maioria dos livros de graduação não falam logo o que é um anel com divisão. Então, nesse nosso curso, eu preferi dizer a vocês todas as estruturas com as quais vocês podem se deparar. Então, uma delas é o anel com divisão. Então, o que é o anel com divisão? O anel com divisão, ele vai ser um anel que vai... ele vai ser um anel a princípio, né? Ele tem que ser um anel obrigatoriamente, e é claro que ele vai ter que ser comutativo e com unidade, né? Minto, ele não é obrigado a ser comutativo, mas ele é obrigado a ter unidade, porque senão como é que eu vou conseguir colocar essa propriedade, tá? Então um anel A, ele é um anel com divisão se a multiplicação tiver essa propriedade. Ele não é obrigado a ser comutativo, mas ele é obrigado a ter unidade para poder ter essa propriedade, né? Ou seja, dado um elemento A, pertencente a esse anel A, esse elemento não sendo o elemento neutro da adição, então existe um B pertencendo a A, tal que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1, tá? Então é isso que é um anel com divisão. Ele não tem que ser multiplicativo, tá? Ele não tem que ser comutativo. A multiplicação não tem que ser comutativa, tá bom? Na verdade, mais tarde a gente vai comentar, na verdade, que se ele for comutativo, ele é mais que um anel com divisão. Ele vai ser chamado de corpo, tá? Mas isso daí não é o momento específico que eu escolhi para dizer esse, não foi esse. Então tá aí. Aqui está o que é um anel comutativo, aqui está o que é um anel comutativo com unidade e aqui está o anel com divisão. E por fim, a definição de corpo, né? Um anel comutativo com unidade é um corpo se a multiplicação tiver a seguinte propriedade. É a mesma, tá? Ou, em outras palavras, o que vai ser um corpo? Vai ser um anel comutativo com unidade, né? E que tem essa propriedade. Portanto, ele é um anel com divisão, né? E que, ao mesmo tempo, ele é comutativo.
porque o anel com a divisão não é obrigado a ser comutativo. Então, o que vai diferenciar claramente o corpo de um anel com divisão é porque o corpo é comutativo, tá bom? E definição de domínio de integridade. O que é um domínio de integridade? É um anel comutativo com unidade, né? E para ele ser domínio de integridade ou simplesmente domínio, como a gente costuma dizer, eu gosto mais de dizer domínio de integridade. Eu acho que o autor do nosso livro-texto chama anel de integridade, tá? Eu prefiro chamar de domínio de integridade, acostumei assim. Então, ou simplesmente de domínio, eu gosto mais de dizer domínio de integridade. Se acontece o seguinte, se você tiver o produto dando o elemento neutro da adição, isso significa dizer que ou um fator é o elemento neutro da adição ou é o outro, tá? Não acontece de um produto entre dois elementos de um anel dar o elemento neutro da adição, sem que um dos dois seja o elemento neutro da adição. A gente está tão acostumado intuitivamente a pensar que isso é sempre verdade, né? Porque a gente passa o ensino fundamental e o médio inteiro. Toda vez que a gente tem um produto que dá zero, a gente já automaticamente diz que um dos fatores é zero, mas isso não é verdade sempre. Isso é verdade no conjunto dos números reais. Isso é verdade. No conjunto dos números inteiros, isso é verdade. Mas isso não vai ser verdade para todo o anel, tá? A gente vai dar exemplos aqui em que isso não acontece. Quando acontece, então o anel é um domínio de integridade. Bem, definição de domínio de integridade. Então, propriedades imediatas de um anel. O que a gente ganha quando você está diante de um anel? Bem, o elemento neutro da adição de A é único. A gente não vai demonstrar isso aqui, até porque a gente já fez isso com grupos. E demonstrar é a mesma coisa. Demonstrar em grupos ou aqui é a mesma coisa. Inclusive, isso daí é algo para assim, comentar com vocês. Quando você vai pegar livros de estruturas algébricas que vão começar por anéis e não por grupos. Então o cara descreve tudo que é anel e corpo e depois é que ele avisa que na parte da adição ele tem um grupo comutativo. Aí ele define grupo e segue daí em diante estudando grupos. Existem outros autores que começam com grupos e depois, quando vão falar de anéis, destacam para vocês que a adição de um anel é um grupo comutativo, né? Então, existem essas duas abordagens. Ou começa por anéis e depois diz que parte dessa estrutura, ou seja, a adição é um anel comutativo ou é um grupo comutativo, ou você começa falando o que é um grupo, como a gente fez, estuda tudo sobre grupos e depois vai falar sobre anéis. E aí, quando a gente vai falar sobre anéis, muita coisa que a gente estudou em grupos vai ser aproveitado para olhar para a estrutura anéis. Esse é um dos momentos em que isso acontece, né? Então, eu chego para você aqui e digo, o elemento neutro da adição de A é único. Ora, mas o que é a adição do anel? A adição do anel ela é associativa, ela é comutativa, existe o elemento neutro, e existe também o elemento oposto. Ora, quando você olha para isso daqui, a associatividade é uma propriedade exigida em um grupo. A existência do elemento neutro é uma propriedade exigida em um grupo. E a exigência do oposto também. Então, essas três propriedades, elas fazem com que o anel, quando você pensa no anel apenas com a sua adição, isso daqui é um grupo. Portanto, quando eu digo a você que o elemento neutro da adição é único, eu não preciso mais demonstrar, porque basta perceber que o anel com a sua adição é um grupo. Então, o elemento neutro em um grupo, a gente já provou que ele é único, tá? Então, a gente já ganha da teoria de grupos essa primeira propriedade. O oposto, menos A pertencendo a A, de um elemento A pertencendo a A, também é único. Mesma coisa. Lá, quando a gente estudou grupos, a gente já viu, ou como exercício ou como teorema, que o elemento neutro é único e o oposto também. O que mais? Se você tem A, você tem X e Y pertencendo a A, então A mais X igual a A mais Y vai implicar que X é igual a Y.
a lei do cancelamento. Novamente ganhamos dos grupos, já que aqui a gente está usando apenas a adição. A, X e B pertencem a A mais X é igual a B, então você vai operar o oposto dos dois lados e você vai ter que o X é igual a B menos A, né? Onde, quando a gente escreve B menos A, já que não estava definido para menos, apenas para mais, isso significa, esse símbolo B menos A significa B mais menos A, né? Ou seja, a operação do B com o oposto de A, né? Então, isso daqui a gente também ganha de grupos, do grupo formado pelo anel com a sua adição. Agora, se A pertence a A, então A vezes 0 é igual a 0 vezes A, que é igual a 0, agora eu tenho a multiplicação. Aí, vocês podem me dizer, opa, agora nós não temos um grupo. Porque quando a gente olha para a multiplicação, a única obrigação que tem lá é a associatividade e a distributividade que une as duas operações. Então eu não posso agora chegar para você e dizer que essa propriedade aí do A vezes 0 é igual a 0, eu resolvo só olhando para a teoria de grupos. Eu não ganho isso da teoria de grupos. Então essa você tem que pensar como é que prova, como é que você demonstra que A vezes 0, onde A é um elemento qualquer do anel, 0 é o elemento neutro da adição, por que o elemento neutro, qualquer elemento do anel vezes o elemento neutro vai dar o elemento neutro. Isso é algo que você tem que verificar que é verdade. Ora, mas como seria isso então? A ideia geralmente está relacionada a você distribuir. A ideia está relacionada a você distribuir. 0 mais 0, né? Se você distribuir isso daqui, você vai ter A vezes 0 mais A vezes 0. Né? A vezes 0 mais A vezes 0. O que acontece é que do lado de cá você também tem A vezes 0. Porque 0 mais 0 tem que ser o próprio 0, já que o 0 é o elemento neutro da adição. Né? Então você distribui, por um lado, a distributividade está na definição de anel, e pelo outro lado você tem o fato de que 0 mais 0 é o próprio 0. Você usa o fato de que o 0 é o elemento neutro da adição. Então, essa igualdade vai me garantir que A vezes 0 é 0, por quê? Porque eu uso a lei do cancelamento, né? Eu agora posso somar o oposto. Então, eu vou ter que A vezes 0 menos A vezes 0 é igual a A vezes 0 mais A vezes 0 menos A vezes 0. E aí, esses elementos são opostos e esses elementos são opostos. Então, essa soma aqui dá o 0 e essa daqui fica apenas o A vezes 0. E aí você conclui que, de fato, A vezes 0 é 0. Tá? Então, essa propriedade é garantida por essa observação. Bem, veja que até aqui eu usei teoria de grupos. Aqui eu precisei demonstrar porque envolvia a multiplicação. Bem, se A e B pertencem a A, então A vezes o oposto de B é igual ao oposto de A vezes B, que é igual ao oposto de A vezes B. Então, é mais uma propriedade que tem que ser verificada, porque eu não ganho isso dos anéis também, ou dos grupos também. Ok? Então, como é que verifica isso? Vamos pensar um pouquinho, né? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que se eu faço A vezes menos B, eu tenho o oposto do AB. Então, em outras palavras, ele está dizendo que se eu pegar A vezes o menos B e eu somar com o AB, isso vai ter que dar 0, né? Eu estou dizendo aqui nessa primeira igualdade, ó, olhando essa primeira igualdade, eu estou dizendo que A vezes o menos B, que é isso daqui, ele é o oposto do AB. Então, se eu somar ele com AB, isso tem que dar 0. Mas aí o que eu faço? Eu coloco o A em evidência. Aí na hora que eu coloco aqui o A em evidência, ou seja, eu uso a distributividade, eu tenho que A está multiplicando o menos B e, por outro lado, A está multiplicando o B. Só que aí, menos B mais B é 0. Menos B mais B é 0. E nós provamos agora há pouco, que A vezes 0 é 0. Está provado aqui que A vezes B é 0. Que A vezes 0 é 0, perdão. Então, de fato, né, o que eu tenho é que o A vezes o menos B, somado com A vezes B, deu 0. E significa o quê? Significa que se eu somar o menos AB dos dois lados,
eu vou ter que A vezes o menos B, mais A vezes o B, aí menos A vezes o B, é igual a 0 menos o A vezes o B. 0 é menos o A vezes B. Então eu tenho aqui novamente, né? Isso daqui vai dar 0. São opostos. Então eu vou ter A vezes o menos B igual a menos AB. E assim a gente provou essa igualdade. Vocês podem fazer um exercício parecido agora desse lado, né? Faz a mesma coisa, só que ao invés de você colocar aqui A vezes menos B, você coloca menos A vezes B. E aí você coloca o B em evidência e você vai ter uma demonstração parecidíssima com essa. Ok? Então vocês provam essa aqui para mim. Eu vou até tirar aqui essa marca para indicar que eu não fiz. Essa vocês podem fazer. Essa propriedade aqui. Bem, e por fim, se você tem A, B e C no anel, aí você vai distribuir o A vezes o B menos C, isso daqui é A vezes B menos AC, ou o sentido contrário, se o A estiver do lado direito, também você distribui, de um lado ou do outro. Aqui é praticamente consequência natural da distributividade, só que aquela propriedade está colocada ali para lembrar você que você distribui tanto com a soma, como você distribui com a diferença. Na verdade, a soma de um elemento com o oposto do outro, né? Mas aquilo ali é simplesmente a aplicação da distributividade. Como você demonstra isso? Como você demonstra isso? Ora, basta você olhar para o C como sendo o menos C como sendo mais ou menos C, né? Então você tem ali, ó, A vezes B menos C. Você vai dizer que isso é A vezes B mais menos C. Então, na hora em que você vê isso, você automaticamente já viu que isso é AB. Essa propriedade da distributividade sobre a soma você tem. Então, mais A vezes menos C. A vezes menos C. E aí, quando você escreve isso, você tem AB, normal. Aí o A vezes menos C, ó, A vezes menos C é a mesma coisa que menos AC, né, por essa propriedade de cima. Então isso daqui pode ser escrito como menos AC, pronto, que era o que você queria demonstrar, né? Você queria demonstrar essa igualdade aqui, ó. Pronto, está demonstrado. De maneira análoga, aqui você vai escrever B mais menos C, vai distribuir o A, vai usar a propriedade de cima e vai demonstrar que essa igualdade aqui também vale. Então vocês podem olhar essas duas aqui da mesma maneira que eu olhei essas outras. Ok? Então essas são as propriedades básicas. E se for cobrado numa avaliação, por exemplo, o jeitão de demonstrar é esse que a gente viu agora. Tá? Alguma dúvida? Porque essas coisas para mim assim são o mesmo que escrever o meu RG, o meu CPF, o meu nome pessoal. Então, já estão assim, tão na veia, que eu falo como se fosse a coisa mais simples do mundo. Se por acaso der trabalho a alguém, se tiver dando trabalho, por favor. Coisa difícil eu não sei não, mas coisa fácil eu sei tudinho. Tá bom? É como dinheiro. Dinheiro muito eu não tenho não, agora dinheiro pouco eu tenho muito. Então, tranquilo, beleza. Se não está havendo problema, sigamos em frente. Então, beleza, vamos lá. Exemplos, né? Apresentado o objeto, como dizia Van Hille. Depois que você conhece o objeto, você precisa conhecer algumas propriedadezinhas deles. Então, uma família de objetos eu tenho na mão, eu preciso conhecer essa família. Então, são muitos os anéis que vocês já trabalharam e trabalham. Então, por exemplo, o conjunto dos números inteiros, com a sua adição e a sua multiplicação, é um anel. O conjunto dos racionais, o conjunto dos reais e o conjunto dos complexos. Todos eles são anéis. Por quê? Olhe para a adição de qualquer um deles. É associativo. Existe um elemento neutro na adição, é o número 0. Dado um inteiro, um racional, um real ou um complexo, dado um inteiro desses quaisquer, um racional, real ou complexo, sempre tem o menos ele, né? Então, se eu digo que Z é inteiro, existe o menos Z.
Se eu digo para você que A é um racional, existe o menos A. Se eu digo para você que R é um real, existe o menos R. Se eu falo para você que A mais BI é um número em C, né, então existe o menos A menos BI em C. E se eu somar isso, vai dar zero. Né? Então, se eu somar isso, dá zero, dá zero. Então, existe o oposto. Né? Então, todas as propriedades de anéis estão em todos eles. Eles todos têm todas as propriedades. Oi? Exatamente. É, é. São todos. Sim, todos são corpos. Menos os inteiros aqui. Só não esse. Esse aqui é anel e esses aqui não são. Não, esses daqui são, além de anéis, são corpos, tá? Esse é o único anel que não é corpo, né? Porque ele não tem inverso multiplicativo. Se eu pego um Z pertencendo a Z, não existe o Z a menos 1 pertencendo a Z, né? Não existe. O Z a menos 1 seria o 1 sobre o Z, e esse cara não pertence a Z. Então esse não é corpo. Nem anel. No caso dos naturais não cabem nem como anéis. Inclusive eu acho que eu comento isso logo à frente. Né? Porque se eu pego um número n pertencente aos naturais, eu não tenho o menos n. Eu não tenho o menos n pertencente aos naturais. Então não dá para somar com ninguém para dar zero no caso dos naturais. Ok? Legal, né? Então tá aí. Vamos começar classificando devagarzinho. Esse daqui é um anel e ele é não comutativo. Tá? Esses aqui são comuns, né? São anéis e são comutativos e com unidade. Esses daqui são não comutativos. A gente está acostumado já com eles, né? Quando a gente trabalha lá no ensino médio, uma coisa que chama a atenção logo, assim que a gente começa a trabalhar com matrizes, elas não são comutativas na multiplicação, né? A matriz A vezes a matriz B não obrigatoriamente é igual à matriz B vezes a matriz A. Não obrigatoriamente. Pode acontecer, mas não é obrigatório. Então, você não garante isso daqui como um anel comutativo. Ele é não comutativo. Agora, o conjunto dos múltiplos de um inteiro, né? Então, pega um inteiro qualquer, ele não sendo 1, nem o menos 1. Então, esse conjunto dos n vezes z, onde z é um inteiro, ele é um anel comutativo e sem unidade. Sem unidade porque eu tirei o 1. Se eu deixar o 1, bem, se eu deixar o 1, se eu considerar o n igual a 1, então 1 vezes z, o z variando entre os inteiros, isso vai dar os inteiros todos, né? Então, se aqui pudesse ser 1, isso daqui seria z, né? Seria 1 vezes z, seria o próprio z. Então, esquecendo o 1, todos os outros múltiplos não terão o 1, né? Então, o 1 não é múltiplo de mais ninguém. Então, se eu pegar, por exemplo, 2z, que vai ser o conjunto dos 2 vezes z, tais que o z pertence a z, isso é o conjunto dos números pares. E o conjunto dos números pares não tem o 1. Se eu pegar 3 vezes z, vão ser os múltiplos de 3, o 1 também não está lá. Então, qualquer múltiplo que eu pegar aqui fixado o n, ele não tem o número 1, mas ele é anel. Por que é anel? Ora, se você pega 2 vezes z1 e soma com 2 vezes z2, isso é 2 vezes z1 mais z2. Então, essa soma está fechada, né? Realmente eu consigo somar pares, vai continuar par. Se eu somar ímpar, se eu somar múltiplos de 3, vai continuar múltiplo de 3, né? Se eu colocar 3 aqui. Se eu colocar 4, se eu colocar 5, não importa. Ou seja, em outras palavras, se eu somo n vezes z1 mais n vezes z2, isso continuará sendo um múltiplo de n. Vai ser n vezes z1 mais z2. Portanto, esse conjunto aqui na operação de adição ele será fechado. Né? Ele será fechado. E a multiplicação também. Né? Você continuará com a multiplicação também, porque
Se você pegar n vezes Z1 e multiplicar por n vezes Z2, isso daqui continuará sendo um múltiplo de n, né? Isso daqui vai ser n vezes Z1 vezes Z2. Z1 vezes Z2. Isso daqui continuará pertencendo a n vezes Z. Portanto, é fechado na multiplicação, é fechado na adição e a multiplicação associativa, comutativa, tem o elemento neutro, a adição também, né? Só não tem inverso. Então tem cumpre todas as propriedades que fazem com que ele seja um anel comutativo, mas esse é um anel comutativo que não tem unidade, ok? Esse é não comutativo e esse daqui é comutativo, mas não tem unidade. Eu estou destacando os exemplos a partir das suas propriedades, ou seja, a gente definiu que seria o anel comutativo, o anel com unidade, o anel com divisão. Então eu estou mostrando a vocês exemplos que podem ser comutativos, mas não têm unidade, que podem ter unidade e não ser comutativo, tá certo? O caso do exemplo das matrizes tem unidade. A matriz de identidade ela é a unidade, né? Ela funciona como a unidade do conjunto das matrizes. Então é um anel não comutativo e com unidade. Em compensação, esses múltiplos de Z são anéis comutativos, mas não têm unidade. Bem, vamos ver mais exemplos. Seja A um anel e X um conjunto não vazio. Então, o conjunto AX, na verdade, a intenção é mais estabelecer essa notação aqui para vocês, tá? Destacar essa notação aqui para vocês, que a gente vai usar mais à frente essa notação também. Então, destacar essa notação. Quando a gente falar em AX, a gente está falando do conjunto das funções que vão do X no A. Tá? A é um conjunto não vazio. Com a adição dada dessa maneira. Somar essas duas funções significa somar as suas imagens aplicadas no X pertencendo a X. E a multiplicação é o produto também das imagens. Opa, aqui é X, tá? Que está errado. Aqui é X. Para todo X pertencendo a A, isso daqui vai ser um anel. Então, particularmente, você pode pensar, por exemplo, de inteiros em inteiros, de Z em Z. Você pode pensar de Q em Q, você pode pensar de R em R, e você pode pensar de C em C. Tá? Então, o conjunto das funções, eles são anéis. Então, vale ressaltar que A elevado a X é comutativo se A for comutativo. Então, se o A for comutativo, o que acontece? Lembre-se que as imagens estão aqui, né? Então, se as imagens estão em A e o A é comutativo, então f de x mais g de x, melhor aqui na multiplicação, né? F de x vezes g de x é igual a g de x vezes f de x. Você pode comutar, tá certo? Então, é comutativo se A é comutativo e tem unidade se o A tiver unidade, porque, de novo, a unidade acontece aqui, acontece no contradomínio, né? Se o A tiver unidade, então um desses f's de x pode ser igual a 1, e aí ele vai ser um anel com unidade, tá? Então, esse anel, formado dessa maneira, ele vai ser comutativo se o A for comutativo, e ele vai ter unidade se o A tiver unidade. Ok? Então, apresentamos as definições, falamos das propriedades, estamos conhecendo razoavelmente o objeto, e agora acabamos de dar os exemplos básicos, os mais comuns, os mais imediatos. Outro exemplo. Sejam A e B anéis. Então, o produto cartesiano, né, onde você forma os pares, onde o primeiro elemento está no primeiro anel e o segundo elemento está no segundo anel. Tem um outro errinho aqui de digitação. Isso aqui é pertence? Não. Onde A é o... não, não é nada disso. É que aqui é afastado, né? Está muito colado. Aqui está colado, né? Mais afastadozinho. A pertence a A e B pertence a B. Com as operações dadas dessa maneira. Somar os pares significa somar coordenada a coordenada. Multiplicar os pares também significa multiplicar coordenada a coordenada. A gente chama isso de produto direto. Tá? O nome dado para esse tipo de produto é produto direto. Você pega o produto cartesiano dos dois conjuntos
e define nele essas duas operações. Então, esse anel formado dessa maneira é chamado o produto direto dos dois anéis, dos anéis A e B. E aí, antes do próximo exemplo, vamos estabelecer a seguinte proposição. Se A é um corpo, então A é um domínio de integridade. Então, os exemplos eles vão ficando cada vez mais sofisticados. E aí, para que a gente apresente os exemplos, é importante colocar já alguns primeiros resultados. Então, o primeiro resultado que eu vou apresentar é esse fato, de que todo corpo é domínio de integridade. Tá? Todo corpo é domínio de integridade. Aí, lembre-se o que é um corpo. Um corpo é um anel comutativo com unidade, onde todo elemento que é diferente do elemento neutro da adição tem um inverso multiplicativo. Isso é um corpo. Tá? E o que é um domínio de integridade? Um domínio de integridade... Oi? Tá bom. Vou dizer de novo. Um corpo é um anel comutativo com unidade, onde todo elemento que for diferente do elemento neutro da adição tem um inverso multiplicativo. Ou seja, dado A nesse anel, existe o A menos 1, tal que A vezes A menos 1 é igual a 1. Tá? Então, isso é um corpo. E o que é um domínio de integridade? É um anel comutativo com unidade, quer dizer, meio caminho andado para ser um corpo, né? Só que a propriedade que é exigida para ser domínio de integridade é que se você faz o produto entre dois elementos, faz a multiplicação entre dois elementos, e essa multiplicação dá como resposta o elemento neutro da adição, então ou um dos fatores é o elemento neutro da adição ou é o outro. Então se A vezes B é igual a zero, ou A é zero ou B é zero. Isso que significa ser domínio de integridade. Então, a partir da definição de corpo, nós queremos mostrar que obrigatoriamente tem que ser domínio de integridade. Se é corpo, é domínio de integridade, é isso que está afirmando essa proposição. Vamos ver a demonstração disso. Bem, como A é um corpo, temos que A é um anel comutativo com unidade. Então, isso não se discute, porque para ser domínio de integridade, ele precisa ser anel comutativo com unidade. Então, isso já está satisfeito. Então, consideremos agora que o produto A vezes B está dando zero, onde A e B pertencem a A, né? Pertencem ao nosso corpo aqui. E zero é o elemento neutro da adição de A. O que é que nós queremos concluir? Queremos concluir que ou A é zero ou B é zero para que ele seja domínio de integridade. Vamos considerar que o A não seja o zero e provar que dessa forma o B vai ter que ser. Então, se um não for, o outro tem que ser. Bem, tomemos então o A menos 1. Né? Se eu tenho que o produto aqui está dando zero, eu pego A menos 1 em A e multiplico à esquerda dessa igualdade aqui. Então eu vou ter A menos 1 vezes A, aí eu associo primeiro esse produto e deixo o B para depois. E do lado direito eu tenho A menos 1 vezes 0. Mas A menos 1 vezes 0 é 0, que é uma das propriedades que nós provamos antes, né? Que todo elemento de um anel multiplicado pelo elemento neutro da adição vai dar o elemento neutro da adição. Então, conclusão, eu tenho aqui A menos 1 vezes A vezes B igual a 0. A questão é que A menos 1 vezes A é 1. Então, o que eu tenho é que 1 vezes B é 0. Ou seja, eu concluo que B é 0. Portanto, se eu tenho um produto que está dando 0 e um dos fatores não é 0, obrigatoriamente o outro é. Isso significa dizer que esse anel, na verdade, ele é um domínio de integridade. É claro que você pode dizer, mas você supôs que o A não era o 0. E se o B não fosse o 0, o A teria que ser 0. Bem, a demonstração é análoga, você vai pegar o B a menos 1 e vai multiplicar à direita aqui, dos dois lados, e você vai concluir que o A seria 0. Né? Então, analogamente, supondo B diferente de 0, podemos provar que A é 0. Isso prova que A é um domínio de integridade. Isso prova o que a gente queria. Ok? Acho que é uma demonstração clara e é uma coisa para ficar na memória, tá? Todo corpo é domínio de integridade. A recíproca dessa proposição não é verdadeira. Por quê? Eu estou afirmando que existem domínios de integridade que não são corpos. Simples, né? A gente já disse que Z é um anel. E a gente tem que, se você pegar dois números inteiros e fizer o produto,
você vai ter que ou A é 0, né? Ou B é 0. Isso acontece em Z. Portanto, Z é domínio de integridade, mas Z não é corpo. Então, a recíproca não acontece no caso do Z, por exemplo. Então, se A é corpo, então A é domínio de integridade. Mas no caso de Z, os inteiros, Z é domínio de integridade, mas não é corpo. Portanto, a recíproca não vale. Só vale em um sentido essa afirmação. Não vale no sentido contrário. Então, é por isso que a recíproca não é verdadeira. Bem, vamos recordar a congruência módulo M. Eu sei que congruência módulo M, a princípio, foi bem visto em grupos. Mas a questão é que anéis acrescentam uma operação a mais. A gente, quando olhou para congruência módulo M, e a gente olhou Z2, Z3, etc., a gente olhou, fixou a vista na adição, que era onde eu garantia que era grupo. Para não olhar para a adição, quando a gente olhava para a multiplicação, a gente tinha que tirar o zero, né? Mas agora a gente quer olhar para as duas, para a adição e para a multiplicação, porque eu quero olhar como anel. E aí eu não quero mais me preocupar com o zero. Então, só revisando rapidamente, porque pode ser que alguém até hoje ainda tenha alguma dificuldade de saber congruência módulo M, então não custa ver mais uma vez. Então vamos recordar a congruência módulo M para M maior ou igual do que 2 inteiro. Nós definimos que A e B são congruentes módulo M se, e somente se, M divide o A menos B. É isso que significa dizer que A é congruente a B módulo M. Ou seja, se eu olho para o A menos B, ele é um múltiplo do M, né? Ele é um K vezes M para algum K pertencendo a Z. Isso significa dizer que A e B são congruentes, módulo M. Então, a congruência módulo M é uma relação de equivalência, pois satisfaz as seguintes propriedades: reflexividade, simetria e transitividade. Nós já comentamos isso antes. Em Z, com a relação de equivalência módulo M, chamamos de classe de equivalência de A ao seguinte conjunto. Você tem que um certo elemento, uma classe de um certo elemento, ela é formada pelos elementos do conjunto, tal que esses elementos sejam congruentes ao elemento base, né, o elemento dado, que é o representante aqui da classe. Então, a classe A barra, ela é o conjunto dos números inteiros, tais que esse elemento inteiro seja congruente a A módulo M. Ora, mas aí o que isso significa dizer quando a gente olha isso de perto? Isso significa dizer que o B, o elemento B, pertencer à classe A barra, significa que ele é congruente a A módulo M, significa que M divide B menos A. Isso significa dizer que B menos A ele é um múltiplo do M. Isso significa dizer que todo elemento B da classe se escreve como A, que é o elemento base, mais um múltiplo de M. Então, a classe, a barra, ela é escrita sempre assim. Se você quiser detalhar isso, e a gente vai precisar mais na frente, inclusive nos exercícios a gente usa um pouco essa linguagem, os exercícios que eu olhei de ontem para hoje, para essa prova desse final de semana, como seria o conjunto A barra. O conjunto A barra, ele pode ser escrito assim, ó. Ele é o A sempre está lá, e ele pode ser o A mais ou menos o M, que é o múltiplo do M vezes 1 ou vezes menos 1, A é mais ou menos 2M's, né? A mais ou menos 3M's, e assim por diante, tá? Os elementos da classe A barra, eles se escrevem assim, A mais os múltiplos de M, tá bom? Isso é o A barra. Essa linguagem é útil pensar dessa maneira. Portanto, a barra é o conjunto dos A mais KM, K pertencendo a Z. Isso é, a barra é o conjunto dos múltiplos de M somados com A, somado com A. Por isso, é comum a notação. A barra é igual a A mais MZ. Tá? É isso aqui, é esse conjunto. A mais MZ. A mais os múltiplos de Z. Bem, exemplo. O que é o Z2? O Z2 a gente sabe que é o 0 e o 1. Né? Onde o 0 vai ser o 0 mais 2 vezes Z. Ou seja, são os números pares. Né? E o que vai ser 1 a barra? Vai ser o 1 mais 2 vezes Z.
é o número 1 somado com os pares, ou seja, vai ser os números ímpares, tá? Então, vai aparecer naturalmente aí quem é o Z2 usando essa linguagem. Quem é o Z3? O 0, o 1 e o 2, né? Quem é o 0? É o próprio 0 mais 3 vezes Z. Aqui, são esses elementos. Quem é o 1 barra? É o próprio 1 mais 3 vezes Z. Aqui os elementos do 1 barra. Quem é o 2 barras? É o 2 mais 3 vezes Z. Como está aqui, tá? É o 2 mais os múltiplos de Z. Ok? E assim por diante. Aí você pode pensar no Z4, no Z5, etc. Então, o conjunto de todas as classes de equivalência módulo M, ele é denotado assim, né? A gente chama de ZM. Z2, Z3, Z4, Z5, etc. E verifica-se que ZM só tem essas classes. Vai do 0 até o 1 barra, porque é justamente a classe obtida pela divisão, né? A divisão por M. Então, os restos possíveis da divisão por M só vai até M-1. Né? Quando a gente divide por um número M, a gente só consegue restos 0, 1, 2 até M-1. Ou seja, exatamente M elementos distintos, que são os restos da divisão por M. E aí, a primeira proposição, mais associada à congruência módulo M e ligada à teoria de anéis, né? Então, defina em ZM as seguintes operações. Você pega a soma e diz que a soma das barras é a barra das somas, ou seja, a classe da soma é a soma das classes. E o produto é a mesma coisa, tá? Então, agora a gente está indo de forma completa. A gente está falando da adição e está falando da multiplicação. Então, quando você pega o ZM com a adição e com a sua multiplicação, você tem um lindo anel comutativo e com unidade. Anel comutativo e com unidade. A princípio, não um corpo. Não obrigatoriamente um corpo, né? A princípio, não. Apesar que se você olhar para o Z2, né, não tem como evitar. O Z2 tem que ser um corpo, né? Porque o pobre do Z2 vai ser o quê? O Z2 é muito magrinho, né? Só tem o 0 e o 1. Vou olhar só para a multiplicação, né? Porque a adição, evidentemente, tem as propriedades de anel. Aí quando você olha para a multiplicação, ora, 0 vezes qualquer coisa é 0. E 1 vezes qualquer coisa é 1. Então todo elemento não nulo só tem o 1. Tem inverso? Tem, porque 1 vezes 1 é o próprio 1. Então esse cara é um corpo. O Z2, ele é corpo. Ele é corpo. Pequenininho, né? Mas é um corpo. Ok? É um corpo. Isso me lembra aquelas fotos que o pessoal gosta de colocar aí nas redes sociais, né? Que coloca o Einstein, todo cabeçudo lá, todo mal feitão, lá na praia de Copacabana, né? Aí o pessoal coloca assim, poxa, que físico, né? Tirando onda com a falta de boa forma do Einstein. E aí uma vez eu coloquei um corpo algébrico desse daí qualquer, e coloquei a foto do Einstein do lado, eu coloquei lá, né, o poxa, que físico, e depois coloquei o corpo algébrico do lado e coloquei assim, poxa, que corpo, né? Então, de vez em quando, eu gosto de fazer essas brincadeiras, é claro que ninguém entendeu nada, né? Só quem entendeu a brincadeira fui eu mesmo e uma meia dúzia de pessoas que sabem alguma matemática. Mas é interessante fazer essas brincadeiras nas redes sociais, porque eu imagino a cara de quem lê e não entendeu nada. Eu acho que na próxima vez que passa, nem lê mais as minhas postagens. Eu faço o trabalho contrário das pessoas que querem visibilidade nas redes sociais. Eu perco a minha visibilidade. Bem, então isso daqui é um anel comutativo com unidade. E, como eu imaginava, eu não me dei o trabalho de demonstrar, tá? A parte da adição é associativa, tem elemento neutro, tem oposto e é comutativa, né? É evidente, né? O ZM na sua adição, o ZM com adição, ele é um grupo. Então a gente já fez isso. Então, tranquilo, ZM com adição é grupo, ou fez ou deixou como exercício, como eu estou deixando agora. E na parte da multiplicação, você só precisa da associatividade. E é evidente que é associativo, né? Essa multiplicação aqui, definida dessa maneira, ela é associativa. Ou seja,
acontece o fato de que A é multiplicado por B, A multiplicado por B e multiplicado por C, tanto faz você fazer assim, como deixar o A esperando e depois multiplicar o B com o C, né? Porque pela definição que foi dada aqui, esse produto aqui vai ser AB barra, né? E aí depois multiplica o C. Enquanto que esse produto aqui vai ser A barra B, C barra. E aí quando você vai fazer os produtos, isso vai ser A, B, assim, né? C barra. E do lado de lá, do outro lado, vai ser A, B, C barra. O que acontece é que aqui é o produto de números inteiros, e o produto dos números inteiros é associativo. Então, na verdade, essas coisas são iguais, tá certo? Ou seja, você pode tirar a associatividade aqui de baixo, isso vai ser o ABC barra igual a ABC barra do outro lado. Então, realmente, essas coisas são iguais, não tem o que discutir. Então, a associatividade da comutação, da multiplicação é a única coisa para ser olhada aí, seria imediato, é bem simples de ver. Bem, aí os exemplos, né? Você tem o Z2, que eu falei agora há pouco, ele é um corpo, né? Ele é mais do que um anel comutativo com unidade, ele é um corpo. Todo elemento não nulo dele se resume apenas ao 1, então ele é um corpo. Aí quando você vai para o Z3 também, né? Porque os elementos não nulos do Z3 são o 1 e o 2. Ambos têm inverso, ó. O inverso do 1 é o próprio 1 e o inverso do 2 é o próprio 2. 2 vezes 2 também dá 1 aqui. Ok? Então, além de serem anéis comutativos com unidade, eles têm inverso para os elementos não nulos. Portanto, eles são corpos. Tá? São corpos. Bem, se eles são corpos, vamos olhar para mais exemplos. Aí o Z4. Aí quando você vai para o Z4, o que acontece? O 1 tem inverso. O inverso do 1 é o próprio 1. Aí o 3 tem inverso. O inverso do 3 é o próprio 3. Mas o 2 não tem ninguém multiplicando 2 que dê 1. Pior, você tem que 2 vezes 2 é 0. 2 vezes 2 é 0. Então o Z4 ferrou, né? O Z4 é um anel comutativo com unidade, mas não é corpo e nem sequer é domínio de integridade. Nem sequer é domínio de integridade, porque 2 vezes 2 dá 0. Tá bom? Então não é corpo e pior ainda, não é nem domínio de integridade. E aí é natural, a pergunta natural é, quando é que vai ser corpo, quando não vai ser corpo, né? Essa pergunta vai acontecendo naturalmente. Então observe que 2 vezes 2 dá 0, que 2 não tem inverso e que 2 vezes 1 igual a 2 vezes 3. Não vale nem a lei do cancelamento, né? Não vale nem a lei do cancelamento, porque 1 não é 3. Então não vale a lei do cancelamento. Certo? Então o Z4 é um exemplo onde a coisa fica bagunçada, né? Não é corpo, não é domínio de integridade, não vale a lei do cancelamento. Bem, logo Z4 não é domínio de integridade, portanto também não é corpo e é apenas um anel comutativo com unidade. Foi tudo que sobrou para ele. É um ótimo exemplo para a gente ver que a coisa não funciona sempre. Agora vamos ver o Z5. Ó. O Z5, o 1 tem inverso, que é o próprio 1. O 2 tem o inverso do 2 é o 3. O inverso do 2 é o 3. Naturalmente, o 3 tem inverso, o inverso do 3 é o 2. O inverso do 3 é o 2. E o 4 é seu próprio inverso. O 4 é seu próprio inverso. Não é domínio de integridade, né? Não dá zero em momento algum aqui. Então, isso daqui é um corpo. O Z5 é um corpo. Então, o Z2 é corpo, o Z3 é corpo, o Z5 é corpo, o Z4 não é. Então, alguma coisa deve acontecer para que a gente saiba se é corpo ou se não é. Isso deve haver um padrão. Quando é corpo, quando não é corpo? Qual o padrão? Isso. Tudo indica que é isso mesmo. E aí, vamos para o Z6. Para ficar mais tranquilo ainda, vamos olhar o Z6. Vamos ver.
O 1 tem inverso. O 2 não tem. 2 não tem inverso. Além do mais, 2 vezes 3 é 0. Ferrou, né? O 3, o 3 também não tem inverso nenhum. Além do mais, 3 vezes 4 é 0. Opa, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Tem. O que está errado? 3 vezes 2, 0, né? Poxa, que bagunça é essa? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 3, né? Poxa, que loucura é essa aqui? Bem, com certeza não é corpo, né? 4 vezes... Será que tem alguma conta errada aqui? Dê uma olhada para mim, tá? Depois vocês dão uma conferida para mim. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 0. 4 vezes 4, 4. Vixe, que loucura, né? Bem, que bagunça. Então, da mesma forma que observamos, Z4, Z6 não é domínio de integridade, portanto também não é corpo, é apenas um anel comutativo com unidade, ok? O inverso do 5 é o 5, é uma bagunça. O Z6 é uma verdadeira bagunça na sua multiplicação. Então, não é corpo também. Aí, a pergunta natural é exatamente essa. O que é que vai fazer ser corpo ou não ser? E aí o Juan já deu a dica, né? Tá com cara de que só vai ser corpo quando for primo. Então, temos que Zm com m maior do que 2 é corpo se e somente se m é primo. Aí, essa é uma proposição que a gente não pode deixar de passar, né? Tem que olhar com cuidado. Vamos ver se é. Então, suponha que o Zm é corpo, né? Suponha Zm corpo e suponha, por absurdo, que m maior do que 1 não é primo. Né? Suponha que o m não é primo, mesmo ele sendo corpo. Então, vamos ver que confusão acontece. Se ele não é primo, então eu consigo escrever como produto de dois inteiros, que está entre o 1 e ele, né? São dois divisores diferentes de 1 para o m. Então, vamos lá. Tenho esses dois inteiros fazendo isso, dividindo m. Logo, o que acontece? Se eu pegar a classe do m, a classe do m é o 0. Né? A classe do m é o 0. Ela vai ser a classe do a vezes a classe do b, né? Já que o m é a vezes b. Tá? Então, eu tenho que essa classe A vezes a classe B está dando 0. Ora, mas A e B não são 0, né? Eles são maiores do que 1, então eles não são 0. Então, o que acontece é que eu estou com um produto dando 0. Então, isso é uma contradição, porque se o Zm é corpo, ele não pode deixar de ser domínio de integridade, e assim ele deixaria de ser domínio de integridade, né? Então, contradição, pois A e B são diferentes de 0, e Zm é domínio de integridade, se fosse corpo, né? Faltou um E aqui. Tá? Se fosse corpo, seria domínio de integridade. Logo, M é primo, porque eu supus que não era primo e deu uma contradição. Então, M é primo. Então, se o Zm for corpo, o M é primo, está demonstrado. Agora, o sentido contrário. Sabemos que Zm é um anel comutativo com unidade. Eu estou supondo agora que M é primo e eu quero mostrar que Zm é corpo, tá? Então, como M é primo, eu pego aqui o Zm, que eu sei que é um anel comutativo com unidade. Então, para ele ser corpo, só está faltando mesmo que haja um inverso multiplicativo, tá? Bem, precisamos então verificar apenas a existência do inverso da multiplicação. Suponha agora que o M é primo, né? Preciso usar a minha hipótese para concluir isso. Então, o MDC entre o M e o A, ele vai ser igual a 1, né? Isso para todo A que eu pegar aqui representando uma das classes do Zm. Claro, né? Claro, o M é primo, como o M é primo, o MDC entre ele e qualquer outra coisa é 1. Sempre, né? Simplesmente pelo fato do M ser primo. Então, o MDC é 1. Bem, aí da teoria de números, né? Nós vimos lá, eu não lembro como é o nome mais do... Não lembro mais como é o nome do cara que é dono desse teorema. Está lá, na teoria de números nós demonstramos esse fato.
né, você sempre consegue escrever o máximo divisor comum como uma combinação, né? O máximo divisor comum entre entre o x e o y, existe o a e o b, que você consegue fazer essa combinaçãozinha com o x e o y e que dá o máximo divisor comum. Então, nesse caso aqui, eu vou tentar decorar o nome do autor do teorema para na próxima vez dizer bonitinho o nome. Não, não. Então, é da teoria de número, dos números lá. Não é dessa disciplina, foi da disciplina do período passado. Então, o que acontece? Eu consigo escrever o máximo divisor comum, que é o 1, né, como sendo m vezes x mais a vezes y. Ou seja, existem esse x e esse y inteiros, diferentes de zero, tais que eu consigo fazer isso. Ora, mas aí eu toco a barra em todo mundo e vou analisar isso em ZM. Aí o que acontece? Quando eu coloco a barra em cima de todo mundo aqui, ó, então a barra da soma é a soma das barras. Aí eu coloquei uma barra no produto, outra barra no outro produto. Então eu tenho esse produto aqui e esse aqui. E isso é a barra do 1. A barra do 1 é o próprio 1 barra mesmo. Bem, aí como o M a barra do M é zero, né? O M é um múltiplo do próprio M, então a barra dele é zero. Então eu tenho aqui 0 vezes a barra do x, né? M vezes x. Aqui vai ser barra do M vezes barra do x, vai ser 0, né? 0 barra vezes x barra, que dá 0 barra. E assim essa parte aqui desaparece, né? Essa parte some. Então se essa parte some, eu fico só com barra do AY igual a 1, igual a 1 barra. Mas barra de AY é barra de A vezes barra de Y. Isso é igual a 1 barra. Isso significa dizer que um é o inverso do outro. O A é o inverso do Y, né? O A barra é o inverso do Y barra, e o Y barra é o inverso do A barra. Um é o inverso do outro. Né? E isso mostra a existência do inverso do A. Né? Isso mostra a existência do inverso do A. Portanto, o que a gente concluiu? A gente queria mostrar que para qualquer elemento A que eu pegasse, ele tinha inverso. Então a gente acabou de mostrar isso. Né? Dado A, entre o 0 e o M, existe o A barra. O A barra A menos 1, tal que A barra menos 1 vezes A barra seja igual a 1. Né? Portanto, tem inverso. Tá? Então, o meu A barra A menos 1 é o meu Y barra dessa nossa demonstração aqui. Bem, portanto, o ZM é corpo. Oi. De bizu, exato. Preciso gravar o nome do rapaz para honrá-lo quando eu passar por aqui. Quando eu tiver... Falou, obrigado aí. Boa interação. Ajudou. Bem, isso mostra a existência, isso prova o que queríamos. Prova que o ZM é corpo. Usamos o teorema de Bezout, então, para responder isso. Então, antes de falarmos das potências em um anel, vamos estabelecer duas proposições. Deixa eu ver a hora. Temos 20 minutos. Então, antes da gente falar de potências em um anel, vamos estabelecer duas proposições. Aí, para a gente estabelecer essas duas proposições, a gente precisa de algumas definições, né? Então, definição de elemento regular. Tem um elemento A de um anel A, é dito regular, se quando você tiver AX igual a AY, ou XA igual a YA, você puder fazer o cancelamento. Então, se você pode fazer o cancelamento, o elemento que você cancela, ele é chamado de elemento regular. Isso para todo x e y pertencendo a A, ou seja, vale a lei do cancelamento de A. E a proposição diz o seguinte: um anel comutativo com unidade é um domínio de integridade se e somente se todo elemento não nulo de A é regular. Ou seja, vocês devem ter notado, nos exemplos que nós demos antes, que quando não estávamos diante de um domínio de integridade, acontecia de não valer a lei do cancelamento. Então, quando você está diante de um domínio de integridade, vale a lei do cancelamento para todo mundo que não seja zero. Você sempre consegue fazer o cancelamento. Mas quando você está diante de um anel que não é um domínio de integridade, como aconteceu com o Z4, como aconteceu com o Z6, então você não tem a garantia da lei do cancelamento para todos os elementos não nulos, tá? Então, um anel ele vai ser um domínio de integridade se e somente se vale a lei do cancelamento para todos os elementos não nulos. Ou, em outras palavras,
se e somente se todo elemento não nulo é regular, ou seja, eu posso cancelar ele. Bem, demonstração. Então eu quero demonstrar esse fato aqui. Um anel comutativo com unidade, ele é domínio de integridade, se e somente se todo elemento não nulo de A é regular, onde ser regular significa dizer que vale a lei do cancelamento para ele, né? Então seja A um domínio de integridade. Então temos que, se eu pegar um elemento A não nulo e eu tiver AX igual a AY, isso implica que o AX menos o AY é o zero, né? Basta somar o menos AY dos dois lados. Aí agora eu coloco A em evidência e eu tenho que A vezes X menos Y. Aqui eu estou usando o fato de que vale a lei da distributividade. Colocar em evidência significa usar a lei da distributividade. Então, A vezes X menos Y vai ser zero, né? Que é o elemento neutro da adição desse nosso domínio de integridade. Ora, mas como o A que eu estou pegando não é zero e eu estou com um domínio de integridade, então X menos Y é zero. Interessante é que a gente faz esse tipo de observação lá quando está dando aula no fundamental e no médio, e a gente nunca pensa, né? Ah, eu estou fazendo isso porque eu estou diante de um domínio de integridade. Eu digo isso até mesmo para quem já sabia o que era um domínio de integridade, né? A gente lá no ensino fundamental e médio, raramente a gente vai dizer isso. Mas se um aluno perguntar, aí você diz, existem estruturas onde isso não acontece. Isso é sinal de que você sabe mais matemática do que as pessoas que ali estão. Inclusive, se um dia você estiver conversando com um engenheiro e o engenheiro disser a você que não precisa saber, não precisa se formar em matemática para dar aula de matemática, como já me disseram uma vez. Aí você pergunta a ele o que é um domínio de integridade. Por que é que você pode cancelar? Por que é que você pode colocar em evidência? Ele não sabe os porquês. Ele usa como usuário da matemática. Ele não é um dominador da matemática no sentido completo. Ele não estudou estruturas algébricas. Então você sabe os porquês. Ele não. Então você pode dizer a ele coisas como essa, né? Olha, aqui cancelo porque aqui eu posso tirar o A e dizer que aqui vai dar zero, porque eu estou diante de um domínio de integridade. Ele não sabe disso. Bem, então eu tenho a conclusão de que x é igual a y, ou seja, eu tenho que o A é regular. Eu estou provando que se é domínio de integridade, todo elemento não nulo é regular. Supus que era domínio de integridade e provei que o elemento não nulo é regular. Então, um dos sentidos já está demonstrado. Vamos demonstrar o sentido contrário. Bem, o sentido contrário agora é supor que é regular e mostrar que é domínio de integridade, né? Então, suponha que A e B pertencem a A, e A e B são diferentes de zero, e você tem que o produto está dando zero. O que eu quero concluir? Eu quero concluir que ou A é zero ou B é zero, né? Bem, mas se esse produto está dando zero, eu posso escrever isso assim, né? A vezes B igual a A vezes zero. Mas como eu estou supondo que A é regular, né? Suponha A e B acontecendo isso. Mas a minha hipótese agora é que todo elemento não nulo de A é regular. Esses dois caras aqui são não nulos. Então, tanto A quanto B são regulares. Ora, então eu estou olhando para o A. Coloquei o zero aqui. Como A é regular, vale a lei do cancelamento. Então, eu cancelo A e eu fico que o B é zero. Portanto, se um produto está dando zero, obrigatoriamente um deles é zero. Você poderia ter feito B vezes zero aqui, né? B vezes zero aqui, e cancelar o B e você teria que o A era zero. Então, um dos dois vai ter que ser zero se o produto der zero. Portanto, se os elementos não nulos de um anel são regulares, então ele é um domínio de integridade. Está provado, então, o sentido contrário. Ok. E todo domínio de integridade finito é corpo. Todo domínio de integridade finito é corpo. Esse já é um resultado um pouquinho mais sofisticado. Passa um pouquinho mais pelas ideias de Wedderburn, né? Wedderburn. Quem quiser dar uma procurada, uma pesquisada, o matemático é interessante. O matemático, se eu não me engano, alemão. Eu não sei se tem dois desses. Wedderburn. Eu não sei se a pronúncia é Wedderburn também. Pode ser Wedderbarn, não sei. Mas como me parece que é alemão, deve ser Wedderburn mesmo. Bem, mas vai se aproximando dos teoremas que foram estabelecidos por ele. Então, todo domínio de integridade finito é corpo. Aí a demonstração. Demonstraçãozinha interessante também.
seja A, né? Já que eu estou supondo que o domínio de integridade é finito, então eu vou considerar que o A tem esses elementos, né? A1, A2 até a N. Então estou considerando ele aqui, o A sendo finito, né? Um anel com N elementos. No caso eu escrevi um anel, mas estou considerando ele domínio de integridade aqui, né? Então já mostramos que todo elemento que eu pegar em A menos o zero, ele é regular, né? Porque é domínio de integridade, então todo elemento não nulo é regular para multiplicação em A, ou seja, vale a lei do cancelamento. Então seja A pertencendo ao anel menos o zero. E consideremos a função de A em A, que é uma função bem definida, por f de AI em A vezes, vai ser A vezes AI. Ou seja, eu separei um A não nulo, né? E eu estou definindo uma função do anel A no próprio anel A, ele todo está incluindo zero, de tal forma que esse A fixado, ele sai multiplicando todo mundo. Então, eu pego o f de A1, vai ser esse A que eu fixei vezes o A1. Se o que eu fixei foi o A1, então nesse momento vai ser A1 vezes A1, tá? Mas se foi diferente do A1, vai ser o A vezes o A1. Aí o f do A2 vai ser o A vezes o A2. O f do A3 vai ser o A vezes o A3. Em algum momento vai coincidir, vai ser o elemento vezes ele mesmo. Mas a ideia é essa, fixar um cara diferente do zero, né? Tal que você defina essa função dessa maneira. Então, dessa forma, se o f do AI for igual a um f do AJ, ou seja, se acontecer que as funções coincidam, então você vai ter que o A vezes o AI vai ser igual ao A vezes o AJ. Mas lembre-se que você está com A sendo regular, né? Então, ele é diferente do zero e ele está no domínio de integridade. Então, você cancela o A. Aí você fica com AI igual a J. Ou seja, você concluiu que essa função ela é injetora, né? Se você tem que as imagens coincidem, então elas partem de domínios que coincidem também. Ela é injetora. Então, assim como você está num conjunto finito dele com ele mesmo, né? E a função é injetora, então ela é obrigada a ser bijetora, porque ela automaticamente vai ser sobrejetora, já que vai ser 1 a 1, né? Então você vai ter que ter n imagens para n elementos dos domínios, portanto ela vai ser bijetora, né? E existe um AI pertencendo ao A menos o zero, tal que o f do AI vai ter que ser A vezes AI igual a 1. Por quê? Porque isso é um domínio de integridade, portanto é um anel comutativo com unidade. Existe o 1 aqui entre esses. Então vai existir um AI, tal que esse A vezes esses AI vai ter que ser 1. Ou seja, você acabou de concluir que o tal do AI que vai ter que existir, ele na verdade ele pode ser chamado de A menos 1. Ou em outras palavras, todo elemento não nulo tem inverso, né? Então, foi isso que a gente concluiu, que todo elemento não nulo tem inverso. Então, se todo elemento não nulo tem inverso, a gente tem que A é corpo. A é corpo. Ok? Então, está demonstrado que se for domínio de integridade finito, então ele é obrigado a ser um corpo. Potências em um anel. Eu acho que vale a pena deixar para... Não, 10 minutinhos talvez dê para a gente comentar logo isso, né? Vamos comentar potências em um anel. Dá tempo. Temos pelo menos 10 minutinhos. Vamos falar. Então, definição de potências em um anel. Seja A um anel, N um número natural e 1 a unidade do anel. Tá? Então, definimos por recorrência que o A elevado a zero a gente vai dizer que dá 1. Nossa, que novidade! Vamos definir nas potências de anel que A elevado a zero é a unidade, tá? Da multiplicação. Então, é definição, tá? Então, nossa, que novidade! É assim sempre, né? Bem, aí o que vai ser a potência A elevado a N? Ela vai ser A elevado a N menos 1 vezes A. Claro, né? Para facilitar a vida de que toda produto de potências de mesma base repete a base e soma os expoentes. Então, isso vai ser A elevado a N, né? Vai continuar valendo as propriedades que a gente está acostumado, né? Então, está muito bem definido por recorrência
para n maior ou igual do que 0 e para todo A pertencendo a A. Ok. Bem, aí primeira proposição. Se A é um anel com unidade, né, 1, e Mn são dois números naturais, e A é um elemento desse anel com unidade, então o produto de potências de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. E a potência da potência, você repete a base e faz o produto dos expoentes. Estamos indo bem, né? Tudo coisa que a gente já sabe. Então, fácil de ver. Só que a gente está num campo abstrato, não esqueçam isso. Então, vamos fazer por indução sobre N. Aí já começa a aparecer as técnicas que são usadas nos exercícios, tá? Então, precisou fazer alguma coisa assim, já sabe que vai fazer indução sobre alguém. Então, vamos lá. Vou fazer a indução sobre N. Significa dizer que eu vou deixar que o M seja uma coisa fixa, tá? O M é um número fixo e o N para mim é quem vai variar. Eu vou fazer a indução sobre o N. Então, vamos lá. A elevado a M vezes A elevado a zero. Ó, peguei o zero como ponto de partida. Vai ser A elevado a M vezes 1, porque na nossa definição A elevado a zero é 1. Tá? Então, isso vai ser A elevado a M, né, porque o 1 é o elemento neutro do anel. Ora, mas A elevado a M pode ser escrito como A elevado a M mais 0, né, porque M mais 0 é M mesmo, porque esse M que eu estou falando é um número natural, e essa soma é uma soma de números naturais. Então, conclusão, o produto de potências de mesma base, eu consigo repetir a base e somar os expoentes quando o expoente é 0, ou seja, vale para 0. Estou querendo fazer uma indução. Peguei o primeiro elemento, o primeiro termo da indução, que vai ser o 0, e verifiquei. É verdade. Então, qual é a ideia agora? Considera que é verdade para um n fixo e tenta provar para o n mais 1. Não é isso? Então, vamos lá. Suponha que vale para um n fixo, n igual a r. Então, temos a elevado a m mais r mais 1. Quero provar agora para r mais 1, né? Se conseguir fazer isso, terei o passo final da indução. Então, vamos lá. A elevado a m mais r mais 1, aqui são números naturais. Eu posso fazer a associatividade do jeito que eu quiser, né? Então, eu vou ter a elevado a m mais r mais 1. Separei dessa maneira. Ora, vale, a gente está supondo que vale para R. Vale para R. E para um M qualquer, né? Então, eu tenho M mais R mais 1. Eu posso escrever isso como A elevado a M mais R vezes A. Perdão. Não, desculpe. Não é pelo passo da indução, pelo fato de valer para R. É pela definição, né? O que diz a minha definição? A minha definição diz que A elevado a N é igual a A elevado a N menos 1 vezes A. Então, é por isso, tá? Vamos escrever aqui. Vamos tentar entender essa passagem aqui, tá? Você tem que A elevado a N é igual a A elevado a N menos 1 vezes A. Ok? Então, o que vai ser A elevado a M mais R? O nosso N é o M mais R, né? Tá? O nosso M mais R vai ser o nosso N. Aqui está somado mais 1 e aqui está tirado 1. Ok? É o que vai acontecer, ó. Então, se eu colocar M mais R mais 1 vai ser o nosso N. Então, se o N é igual ao nosso M mais R mais 1, o que vai ser o N menos 1? Né? Desse outro lado. Vai ser o M mais R mais 1 menos 1. Aí desaparece o 1 aqui, ó. Então, daqui para cá, ele está usando a definição, né? Esse A elevado a N é isso tudo. E o A elevado a N menos 1 é o que está aqui, ó. Aí vezes A, ok? Então, ele está usando a definição para dar esse passo aqui. Ok, definição usada nesse ponto. Aí, agora sim que ele vai usar o fato de que vale para R. Então, se vale para R, A elevado a M mais R, produto de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Ele faz o contrário aqui, né? Ele está com A elevado à soma dos expoentes, ele separa no produto de potência de mesma base. E aí, quando ele faz isso, ele agora associa separadamente aqui, né? Ele muda a associatividade, usa a associatividade nesse passo.
E aí ele coloca o 1 aqui, onde não tinha, né? Simplesmente escreve o 1 que ele não tinha escrito antes, e ele passa a ter isso daqui. E aí, nessa situação, ele volta de novo a usar o R. Né? Se vale para R, então eu tenho que A elevado a R vezes A elevado a 1 é A elevado a R mais 1. E aí ele conclui que A elevado a M mais R mais 1 é igual a A elevado a M vezes A elevado a R mais 1. Portanto, vale para R mais 1. Né? Produto de potências de mesma base vai ser, repete a base, somos expoentes. Para o R mais 1 também vale. Então, logo vale para R mais 1, certo? E pelo princípio da indução, vale para todo N natural. Foi claro? Deixei claro todas as passagens? Pode ser chato de ver, qualquer coisa vocês revêem a aula. Ok? Bem, então vamos continuar. Então, pelo princípio da indução, vale para todo N pertencendo aos naturais. Então, vamos fazer também por indução sobre N, a segunda parte, tá? A gente já demonstrou a primeira, vamos agora fazer a segunda, potência de potência. E agora eu vou fazer novamente sobre indução sobre N. Então, vamos lá. Se eu pegar o N igual a zero, eu tenho A elevado a M elevado a zero, isso é 1, pela definição, né? Qualquer elemento elevado a zero é 1. E isso então vai ser A elevado a zero, né? Pela definição também, estou usando a definição aqui nos dois. Só que aí eu consigo escrever M vezes zero aqui, né? Para simbolizar zero. Portanto, A elevado a M elevado a zero é igual a elevado a M vezes zero. Dá no mesmo. Portanto, vale para N igual a zero. Ok. Primeiro passo tranquilo. Ok. Então, suponha agora que vale para um N igual a um R fixo. Então, temos, se vale para um R fixo, eu quero mostrar que vale para R mais 1. Aí eu tenho A elevado a M elevado a R mais 1. O que vai ser isso? Ora, vamos lá. De novo, eu acho que aqui a gente vai ter que usar acho que a gente vai ter que usar de novo a definição, né? A definição diz que A elevado a N é igual a A elevado a N menos 1 vezes A. Tá. Então você olha o A elevado a M como sendo o A e olha o R mais 1 como sendo N. Tá? E usa a definição. O que isso vai ser? Isso vai ser A elevado a M, né? Que é o A. O N vai ser o R mais 1. Então aqui vai ser R mais 1 menos 1 vezes A. Então isso vai ser igual. Isso vai ser igual a A elevado a M elevado a R vezes A. A elevado a M elevado a R vezes A. Pronto. É isso, né? Opa, o A é o A elevado a M, perdão. Então aqui é A elevado a M, tá? O A é o A elevado a M. Pronto. Então A elevado a M é esse cara aqui, onde no lugar do A aqui eu coloco A elevado a M. No lugar do N eu coloco R mais 1. Então isso é A elevado a M, que é no lugar do A. E aí o R mais 1 fica aqui, aí fica R mais 1 menos 1 vezes A elevado a M. É o que está escrito aqui. Aí quando você olha aqui, você cancela o 1. Aí você fica com A elevado a M elevado a R vezes A elevado a M. É o que está aqui, ó. Então essa igualdade aqui está justificada nessas contas. Beleza. Aí agora a gente faz o quê? Ora, a gente está dizendo que vale para R. Então se vale para R, A elevado a M elevado a R é A elevado a M vezes R. Isso vezes A elevado a M. Ok. E agora a gente faz o quê? Como é que eu justifico o fato de eu... Oi? Sim, mas... tá, porque a propriedade anterior, né? É verdade. Então aqui a gente usa 1, né? Aqui a gente usa o que foi demonstrado no 1. Isso, obrigado. Então, produto de potência de mesma base, somos expoentes. Aí eu chego nessa situação.
Aí aqui eu estou trabalhando nos naturais. Aí eu posso colocar o M em evidência. Aí M vezes R mais 1. Aí acontece a igualdade que a gente queria, né? Produto de potência, potência de potência, você faz o produto dos expoentes. Então, como vale para R mais 1, e eu estou diante de uma indução, então vale para todo número natural. Está demonstrado. Então, vale, a gente acabou de provar, que valem as propriedades de repetir a base e somar os expoentes, e da potência, repetir a base e fazer o produto dos expoentes. Isso são as propriedades naturais de potências de anéis. E aí acaba a nossa aula por hoje, né? Aí a gente fala de subcorpos e subanéis na próxima aula. A gente descreveu tudo sobre anéis inicialmente e foi até quando formos falar de subanéis e subcorpos, ok? Bem, deixa eu terminar a gravação e ouvir alguma pergunta que vocês queiram fazer.